prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço o convite, sempre gentil, caloroso, e estar aqui. E a proposta é pensar alto, né? Revisitar tudo que a gente estuda em favor desse momento de encontro, né? E o tema de hoje é evolução espiritual, né? Algumas reflexões, porque o tema é tão abrangente, né? Agora, por exemplo, a gente teve uma abertura linda com esse tema, não é isso? Uma perspectiva que só vem agregar o que eu venho falar aqui hoje com vocês, que é essa nossa jornada passando aqui na Terra. E dentro da doutrina espírita, esse tema, evolução, tem várias formas de ser abordado, né? Tem a progressão dos espíritos, tem a reforma íntima, enfim, tem várias faces que esse tema pode ser colocado em favor do nosso crescimento, das nossas considerações, contribuindo para o nosso crescimento, né? Não esquecendo nunca que a doutrina vem basicamente em favor de esclarecer e confortar. Então, nesse papel de esclarecimento é que a gente tem que se apropriar sempre desse mundo de informações e de esclarecimentos que a doutrina nos oferece, né? A doutrina espírita tem conteúdo para nunca mais ter que gerar conteúdo, né? Chico Xavier morreu deixando 420 obras, e agora nós já temos 483 obras editadas. São mais de 60 obras editadas pós-mortem. E certamente nós não nos apropriamos de tudo como podemos nos apropriar adequadamente, né? Em favor de nós mesmos, em favor do próximo. Tá dando para vocês verem? Tá? Então tá lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Você está me olhando? Tá tudo certo? Então tá bom. Bom, aí ele diz assim: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde justiça? Bom, vamos deixar a expiação lá no cantinho, vamos focar aqui no melhoramento progressivo da humanidade, para a gente não perder o foco, né? E aí, dentro do contexto mais leigo, mais banal, o que é progressão? O que é progresso, né? E aí, tá aí as definições que Aurélio, vocês veem que eu sou da antiga, né? Que agora ninguém mais pesquisa no Aurélio, né, gente? Agora é Google, né? Mas eu quis prestigiar o nosso grande Aurélio. Enfim, é marcha, um movimento para adiante, adiantamento, desenvolvimento, enfim. O conteúdo da palavra é exatamente o que ela se propõe: crescimento, adiantamento, desenvolvimento. E o que nos diz o que é progresso espiritual para o espiritismo? No conceito, vamos usar essa coisinha bonitinha aqui, vamos lá. Foi? Foi, tá. Então, o conceito, no contexto da doutrina espírita, progressão equivale a evolução. É o somatório dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtidos pelo espírito em cada uma de suas encarnações. Então, em cada uma das nossas experiências,
das migrações que passamos aqui pela Terra, nós vamos nos apropriando de uma faceta, né? Eu tenho visto com muita frequência a novelinha reencarnacionista que está reprisando às 6 da tarde com a minha mãe, que é católica, e fica o tempo todo: tu acredita nisso? Tu acredita nisso? Então, tá lá, né? E naquele contexto que eu vou pegar aqui para a gente só exemplificar, né? A protagonista, que na vida anterior foi bailarina clássica, né? Vivia num mundo elegante, reencarna na condição de índia e se apropria de todos os valores daquela comunidade, daquela experiência, que só vem a lhe enriquecer, né? Porque os valores morais daquela experiência se agregam a quem ela já foi e vai se fazendo aquele mix em favor de você mesmo, dentro da sua consciência íntima, não é? Dentro do nosso eu maior, dentro do self, né? Na designação de Jung, tão desenvolvida pela mentora Joana de Ângeles, né? Deixando essa experiência ficar enriquecida, né, a cada ego que nós experimentamos. E o que é o ego? Vamos lá? Então, antes de eu chegar no ego, eu pulei isso aí, vamos voltar lá. Então, ensina a doutrina espírita que Deus criou todos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber, sujeitos ao progresso. Então, de forma equânime, fomos criados igualmente, né? E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então essa é a explicação de Kardec lá no Livro dos Espíritos. E aí, nesse crescimento, nessa jornada, nós temos lá o crescimento, o desenvolvimento. Bolinha, cadê você? Está de cabeça para baixo? Então, está lá a nossa experiência de crescimento material, a evolução material que nós vivemos, como o equipamento corpo, como equipamento que nós dispomos, né? Que foi também evoluindo, e aqui a nossa evolução espiritual, que vai acontecendo paralelamente, né? A experiência da carne é uma experiência muito rica, né? E é muito importante que a gente tenha isso como foco da maneira que o Espiritismo nos oferece. Porque a experiência que nós temos como encarnados é absolutamente incomum. Mas, por exemplo, Deus não podia a gente fazer, nos crescer e desenvolvermos só lá na espiritualidade? Poderia. Mas na sabedoria dele, a experiência vivenciada com esse equipamento corpo nos dá uma materialidade muito diferenciada. Por exemplo, né, no nosso crescimento lá, quando a gente estava lá naquele mundo uga-buga, a gente precisou desenvolver a nossa inteligência em favor do quê? Do que nós precisávamos para a nossa alimentação, para o nosso conforto, para o trato do nosso corpo, para a nossa proteção. Então, todas essas necessidades do corpo estartaram o crescimento da nossa inteligência, como até hoje vem startando,
Vê aí o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento de tudo que hoje nós dispomos nessa fase de vida que é totalmente diferenciada, em recursos que nós dispomos em favor do nosso bem-estar físico, não é? A gente tem, contextualizando bem simplinho, né? Um ar-condicionado, né? Ou ainda no outro polo, um remedinho que tira a tua dor de cabeça, fácil. Um remedinho hoje que tira a tua alergia, fácil, né? Tudo isso foram necessidades do mundo físico que foram fazendo o crescimento da nossa inteligência e dos nossos recursos. E paralelamente a isso, à medida que nós vamos crescendo em inteligência, algo mais vem nos abordar, que é: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que isso tudo? Por que eu estou aqui? Por que a impermanência? Ou seja, por que eu deixo de estar? Por que eu morro? E o que é a imortalidade? Então, todos esses valores espirituais, de religação com o transcendente, ou dando letras dentro do universo espírita, a nossa ligação com Deus, né? O ser, a inteligência maior, causa primária de todas as coisas, isso vai acontecendo de uma maneira vagarosa, né? Então, lá nos nossos ancestrais, em favor desse conhecimento, ele precisava usar de recursos que a gente já não precisa mais, não é? A gente já não precisa mais se paramentar de leão para acreditar que nós temos a força do leão, não é? Porque a gente já vai crescendo, em que pese que no planeta cada um está no seu tempo. Ainda tem quem se paramente de uma forma que entenda, que agregue força. E para cada um o seu tempo, né? Porque se eu, para ficar conectada com o alto, só preciso fechar os meus olhos e concentrar nesse objetivo, ainda tem aquele que precisa estar vestido de branco, que precisa acender uma vela, que precisa estar na frente de uma imagem. E aí, cada um no seu tempo, não é? Para esse amadurecimento. E aí a gente volta à questão da importância da materialidade. Por quê? Se lá no mundo espiritual a convivência é um tanto assim, diferenciada, ou seja, o espírito superior ele pode transitar pelos mundos de menor vibração, mas quem está nesse mundo inferior aqui não pode transitar para o alto. Mas quando nós estamos na matéria, os missionários vêm com aquela grandeza que nós lemos na mensagem, não é? E eles estão aqui misturados com a gente. E a gente se apropria, troca, se conecta com eles com uma proximidade tão rica que raramente a gente valoriza, não é? Então a gente teve aí, vamos continuar nos exemplos grandes, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, o Leon Denis no seu tempo, trazendo exemplos, inteligência, quilate espiritual que nos serve de exemplo, de força e de estímulo. E aí, eu tô brincando com esse negócio aqui. É você. Tem essa transformação de valores que vai acontecendo. Olha que interessante, eu peguei esse demonstrativo aqui, né, de uma palestra da nossa irmã Anete Guimarães, né? A Anete faz esse demonstrativo aqui com essa função que você vê, olha só. Quanto mais primitivos nós estamos,
e o primitivo significa as referências materiais, aqui ó, é o laranja, o azul é bem pouquinho, ou seja, os nossos valores e referências espirituais são bem pequenas. À medida que vai diminuindo as nossas referências materiais, vai crescendo a nossa porção azul. E isso aqui vai acontecer com todo mundo de qualquer jeito, ainda que demore muito tempo, não é? Então tem aquele que vai ficar estacionado naquela experiência, né? De repetir e repetir encarnação, até se desprender daquilo que ele está extremamente apegado, seja um valor financeiro, uma questão material, ou uma questão afetiva, ou qualquer coisa que impeça dele deslanchar no seu crescimento, mas uma hora ele vai se desprender e vai crescer, porque o crescimento que Deus nos oferece, a sua pedagogia é o seguinte, é a experiência por repetição, até você se apropriar do que ela pode te servir, não é? E crescer de uma maneira que aquilo venha somar a você, né? O Haroldo Dutra Dias falava nas palestras dele alguns anos atrás, eu achava muito legal, que quando as pessoas perguntavam para ele, quem é você? Ele brincava com aquela passagem evangélica, diz, eu sou muitos, né? E é muito interessante, né? Porque todos nós somos muitos, porque somos todas aquelas experiências que nós já vivemos, não é? E aí essas experiências vão fazendo com que a gente vá depurando. E esse é o nosso objetivo, né? Evolução, iluminação, individuação. Individuação é o nome que Jung e Joana nos oferece, né? É o crescimento de nós, na nossa essência, no nosso self, quem nós somos exatamente. E o que significa a individuação? É justamente unidade, quando nós conseguirmos somar tudo aquilo que já fomos num ser único, intenso, né? E cada religião também dá um nome, né? Lá para os hindus a iluminação, né? Para os católicos é a santidade, né? Eu quero buscar a minha santidade. E na verdade a significação é a mesma, ou seja, é buscar o melhor de nós mesmos. E nesse processo de individuação, o que nos diz especificamente a nossa amiga Joana de Ângeles? A individuação, conforme descrita por Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui de um estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Através desse processo, o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores encorajadas pelo meio no qual se encontra e mais com as orientações emanadas do self, a totalidade. A experiência do meio é muito especial. Naquele livro qual é o nome do livro que a protagonista é Alcione? Renúncia. É isso? Então, a Alcione estava lá, naquele mundo superior, e ela resolve encarnar para vir ajudar um afeto muito especial. E os orientadores dela falam, olha, cuidado, porque a Terra é um mundo muito, muito perigoso. Por quê? Porque o meio
pode nos subverter. E é perigoso. Chico Xavier também falava que eu tenho um medo danado da adolescência. Encarnar e passar pela adolescência é sempre muito perigoso, porque é uma época que a gente está totalmente vulnerável. E se nós não estivermos protegidos, né, com afeto, orientação, firmeza, a gente tem sim o risco dessa vulnerabilidade. Então, por isso que ela diz aqui que os valores, o indivíduo identifica-se, a individuação cresce e o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio, pela sociedade, e se encontra e mais com as orientações emanadas do self, ou seja, do seu interior, da sua espiritualidade, da espiritualidade que alcançou. No processo de individuação, o ego, sim, chegamos no ego. Quem é o ego nessa história, né? O eu de cada um. O que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Para você ter uma ideia do que é o ego, pergunte a si mesmo como você é. Todas as respostas que vierem à sua mente, sou trabalhador, emotivo, sou isso, aquilo, estarão falando do ego, né? E esse ego, não raramente, ainda vem apimentado com a famosa história das máscaras, né? Ainda bem recentemente, numa outra oportunidade que eu estava lá no Calócio, eu também falei das máscaras, que é muito relevante, né? É aquele papel que você conquista na vida que não deixa você ser você mesma, porque você não se desapropria dele, né? Muito típico nas mães, né? As mulheres que não conseguem esquecer que são mães o tempo todo, né? Ou, para dar um outro exemplo, né? Ou daquela que é o chefe de família, ou a pessoa séria, sisuda, que não relaxa nunca, né? Lá eu dei um exemplo que eu vou repetir aqui, da profissional, da diretora de escola, né? Que ela é diretora de escola e ela não consegue nem ir ao supermercado de short e sandália, porque as pessoas podem vê-la no supermercado sem estar paramentada de diretora de escola, né? E isso acontece o tempo todo nos papéis que nós temos na vida, né? Você, o médico que não esquece que é médico, o advogado que não esquece que é advogado, a mãe que é educadora e formadora de comportamento o tempo todo, né? E isso compromete, vai fazendo com que a forma que você se apresenta na sociedade se distancie daquele que você é realmente, né? E ainda, ele vem diferenciando, falou do ego, agora vem falando exatamente do que é o self, né? Esse que a gente faz referência toda hora. É a consciência de si mesmo, é o ser espiritual, essência divina que contém a semente da perfectibilidade e que se desenvolve para chegar à perfeição através das várias personalidades vivenciadas e aprimoradas nas múltiplas existências. Ou seja, a cada reencarnação, o espírito cria uma personalidade utilizando-se dos arquivos já existentes no self associados às influências do meio em que estará vivendo. E aí, para a gente alcançar essa individuação, por onde a gente começa, né? Para onde que a gente desperta de uma maneira tão especial para esse processo, né, em favor do nosso progresso espiritual? Esse contexto em que vivemos, essa nossa sociedade, né, apresenta as dificuldades nesse processo, porque nós estamos muito tomados com tudo que a gente tem que fazer nesse mundo, né? E
Ainda mais agora que você tem um computadorzinho na mão, te enchendo de 10.000 informações, e você tem que se conectar com todas elas para dar conta de quem que você é, né? Você tem que saber o que você tem que fazer, mas você tem que saber também o que está falando lá, qual é o principal que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no mundo, né? Na sua profissão, as coisas acontecem muito rápido, porque acontece tudo pelo celular, e isso faz com que você fique totalmente assoberbado de tarefas e funções o tempo todo, né? E você, para se desligar, é difícil. Eu não sei vocês, eu infelizmente vou contar uma verdade para vocês. Durmo de conchinha com meu celular, entendeu? E desapegar é difícil, entendeu? Então são as dificuldades desse processo, né? E mais, essa questão que a gente vive nesse mundo capitalista feraz, né? Desse ter, possuir e manter, né? Dessa TPM tão diferenciada que também apropria o sexo masculino, né? Nós, nesse meio, aquele meio social volátil que nos engana, nos transtorna, enfim, nos seduz, essa coisa de ter, possuir e manter materialmente, afetivamente, é muito intenso, né? Então, aquelas pessoas a quem eu amo, eu quero ter certeza que elas estão comigo todo o tempo todo. E aí a gente chega numa relação viciada, comprometida, com uma proximidade não legítima. Nem vou falar, para não chover no molhado, das questões, das influências do ter material, não é isso? É o telefone, da moda, tá na hora de eu trocar de carro, tá na hora de eu trocar de casa, e depois que eu tenho a minha casa, eu quero a casa da praia, depois da casa da praia eu quero ter o sítio, e depois que eu comprei a minha bolsa da moda, eu quero aquela Vitor Hugo, que eu ainda vou ter uma Vitor Hugo, enfim. E nessa balada aí, a gente vai se desapropriando do que é importante, né? Para nós, espíritas, estarmos aqui, para as pessoas que, na verdade, se apropriam de um momento, de uma religião, para se conectar com o alto de uma maneira legítima, né? Porque tem muitos que frequentam no social, né? Mas de uma maneira legítima já é um ganho, né? Porque a gente está se deixando realmente, tentando buscar um pouco de nós mesmos, fugindo desse mundo aí, dessa voracidade que é o cotidiano moderno. Para a gente fugir desse mundo aí tão voraz, que traz pra gente as ilusões do ego. Não sei se agora eu consigo me entender. É a estrelinha. É a estrelinha. Aí. Tá. Eu tenho que apertar e esperar ela piscar. Tá aqui. Então, as ilusões do ego e o ideal do self são as comparações que a gente vai fazer, a paridade que a gente vai buscar. Então, o ego quer buscar sucesso. Eu quero ter sucesso. Sucesso financeiro, eu quero ter notoriedade, eu quero ter um monte de seguidores nas redes, eu quero evidenciar que estou bem. E no ideal do self, a gente tem que buscar a plenitude, né? Quem sou eu, né? E estar confortável com esse eu que eu identifico e revelo.
esse ser bem-sucedido, vem em contraponto a conhecer a nossa realidade emocional. Quem se conhece realmente emocionalmente, né? Porque a gente é tão atropelado pelas coisas do mundo que a gente se desconhece, né? Quem são as nossas sombras? Quem é o nosso lado que está escurinho lá, escondido, que a gente sufocou em função de atender aquelas máscaras, aquelas necessidades do mundo? Ter destaque na sociedade se contrapõe a conhecer a nossa realidade íntima. Então, tudo aqui que é em favor da coletividade, eu querendo que a coletividade reconheça em mim, aqui está o processo de você conhecer em você mesmo, com você mesmo. E o principal, estar confortável com essas descobertas. Então, se o ego quer ganhar e acumular bens materiais, o ideal do self é prosperidade potencial e construir valores. Valores, né? Eu ter certeza que a minha honestidade está bem plantada, a minha firmeza está bem plantada, que eu falo que eu consigo ser não condescendente com meu filho, eu consigo ser firme e amorosa, né? Passando essa firmeza de valores e de caráter, né? Que é tão difícil a gente trabalhar. Se o ego quer estar sempre alegre e feliz, o ideal do self é aprender com todos os sentimentos e emoções. Sandra, o que é? Não pode ficar alegre, não? Claro que pode. Mas essa tua, claro que pode e deve, né? Só de estar encarnado já devíamos estar felizes da vida, né? Rindo à toa. Mas estar sempre feliz, comprometendo a verdade sobre os teus sentimentos e emoções, é totalmente diferente. Você ter a certeza que você está sendo legítima nas opiniões que você oferece, na expressão, tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Quem mascarou uma opinião para agradar um contexto social, agradar o marido, agradar a família, agradar o filho, não é? Releva, se eu sacrificar a minha opinião agora, né? E sacrifica o tempo todo, né? E lá em si o ego não passar pela dor, pelo sofrimento, eu não quero passar pela dor e pelo sofrimento. Senhor, me poupa da dor e do sofrimento, né? Esqueceu que a gente quando está aqui, caramba, olha, todo mundo vai passar pela dor e pelo sofrimento, de alguma forma, né? Mesmo que a sua vida seja aquela vida bonitinha, nunca teve grandes impactos, nunca nenhum drama te atropelou, mas só o envelhecimento do corpo, a falta de realização daqueles que você ama, que estão no seu entorno, a doença, a decrepitude, a iminência da morte, tudo isso é suficiente para causar dor, não é? E o ideal do self é aprender com a dor e com o sentimento, né? É aquele sofrimento que vem e faz você amadurecer, né? É aquilo tudo que o Espiritismo nos oferece para nós transitarmos com a dor, com dignidade, né? Então, o Espiritismo tira dor, gente? Não tira, não é? O que ele nos dá é
força, entendimento para convivermos e nos acrescentarmos com aquela experiência de dolorosa, fazendo com que a gente cresça com ela, né? E se o ego quer estar no controle, quem é que não quer estar segurando o controle, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo quer estar no controle, né? Todo mundo quer ser o dono da situação, né? E busca do autocontrole. Todo mundo aí se autocontrola? É muito difícil, né? Antigamente eu dizia, eu já convivi com muitas pessoas, meu pai, meu marido, né? Algumas outras pessoas muito próximas que eu convivi são leoninas. E por favor, se tem algum leonino aqui, não se ofenda, eu amava todos, tá? E eu costumava dizer que nunca erram, raramente se enganam, e quando isso acontece a culpa é do outro, né? E perder o controle para aquele tipo de temperamento era a última palavra, enfim, é isso aí. E quando a gente tem o poder, né, perdê-lo é muito complicado, né? Muito complicado, né? Quem aqui já viveu a experiência de já ter sido chefe de uma repartição e deixar de sê-lo? É muito complicado, né? Isso para a gente dar um exemplo assim bem palpável, né? Mas a perda do poder acontece de uma maneira na vida assim, de muitas formas, né? Você perdeu, você está passando por um momento difícil financeiro e você já esteve bem melhor, você dá aquela balançada, não é? Você, os filhos voaram, o ninho ficou vazio, não perguntam mais nem a sua opinião para bem nada, né? E aí, isso também é perda de poder, né? Pois é. Aí, nessa hora você fica nervosa, chateia, né? Chuta o pau da barraca. E aí está na hora do seu autocontrole, né? Buscar ficar zen, buscar força, buscar outros caminhos, descobrir o que você tem melhor lá em você, que você pode trabalhar em prol do outro, porque não tenha dúvida, nós somos absolutamente sociais. O ser humano é absolutamente social. Tá? Então, aquele exemplo clássico da psicologia lá, né? Se você botar um bebê crescendo com o lobo, ele vai andar de 4 e vai uivar, né? Nós precisamos do outro, né? E nós encarnamos para saber conviver com o outro, né? Com as suas diferenças, com as rixas, enfim, com tudo que a convivência possa oferecer nessa balança diferenciada, né? Que é você amar o outro e não concordar com ele em coisa nenhuma, né? Ou ele tomar decisões que você jamais endossaria, né? E você, a par disso, tá ali, né? E no equilíbrio. Só no equilíbrio. Eu tenho um amigo muito especial e o filho dele tem um transtorno, que eu não vou lembrar agora o nome, mas tudo que ele vive assim potencialmente. Então ele quer ser atleta e ele mergulha naquela experiência até o auge. Daqui a pouco ele larga, ele abandona aquilo e busca outro interesse e vai em favor daquele interesse. E nessa jornada dele, ele encontrou interesses bacanas, como a música, o esporte, mas também encontrou experiências com a droga, com a bebida, né? Com a dependência afetiva dos relacionamentos que estabelece.
E ele falou que estabeleceu, né, na vida, e ele disse assim, se eu pudesse dar alguma coisa para o meu filho, eu queria dar para ele equilíbrio, sabe? Para ele saber equilibrar as opções de vida e os sentimentos que exerce, enfim, equilíbrio. E aí, o ego traz outros atropelos para a gente, né? Toda hora a gente diz assim, eu sou vítima da circunstância, né? E o self diz assim pra gente, eu crio a minha própria realidade. Eu criar a minha própria realidade vem de contraponto a essa vitimização, né? Do que eu falei ainda agora, né? Eu nunca erro, raramente me engano. Quando isso acontece é culpa de alguém, né? E a toda hora a gente se coloca na culpa de uma circunstância. Eu não fiz porque fulano me mandou, eu não fiz porque eu me atrasei, eu não fiz, enfim. Você bota sempre a circunstância que te desculpa, né? Eu vivo na escassez, nunca tenho o suficiente, né? Eu sempre quero mais, muito além do que eu tenho. Nunca estou satisfeito, né? E o que o self nos diz? Eu vivo em abundância, sempre há o suficiente. Você tem que ter esses olhos para a vida, reconhecer a fartura que Deus nos oferece, né? A própria qualidade soberba de saúde que a gente dispõe, os recursos que a gente tenha, por menos que se tenha, com certeza, é muito menos do que a gente precisa para estar vivo e se manifestar no mundo, né? Eu vivo temporariamente e isso é assustador. É o medo da impermanência, o medo da morte, né? Eu vivo temporariamente e isso é incrível. Bom, aí vamos lá. Tem uma palestrante chamada Sandra Borba, não sei se vocês conhecem, é uma paraibana que fala com uma energia, com uma alegria legal, né? Ela falando sobre essa história aí de morte, ela dizendo que Kardec fala que o espírita espera a morte friamente. Ela disse, ai não, friamente não dá não, entendeu? Tem que ser pelo menos morninho, né? Pelo menos morninho, porque é realmente um tanto assustador essa mudança de dimensão de existir, não é? E será que eu vou chegar lá com a minha tabelinha comprida, né? Como é que eu vou chegar lá, né? Como é que vai estar a minha luminosidade quando eu chegar lá, né? Que nem o irmão Jacó lá no Voltei. Fez um monte de caridade aqui nesse mundo, criou o parque gráfico da FEB, trabalhou pra caramba, mas quando ele chegou lá no outro mundo, a luz dele não era meio embaçadinha, entendeu? Eu disse assim, o que aconteceu? Por quê? Entendeu? Por que eu tô assim, né? Eu preciso falar lá pro pessoal que tem um negócio aí especial pra gente atender. E essa questão do eu vivo temporariamente, isso é incrível. É aquela experiência, por exemplo, que a gente estava falando aqui no início do nosso papo, né? Na próxima vida, será que eu vou nascer uma índia bacana, gente? Isso deve ser bem legal, né? E isso dá valor a essa possibilidade, né? E é que é muito, assim, é uma inteligência divina que vem muito de encontro a gente, né? Saber que nessa vida aqui eu tenho uma mãe que me acolheu, me educou, que está comigo nessa jornada toda, mas que eu provavelmente vou encontrá-la novamente em outras oportunidades, ainda no seu papel de mãe, ou no papel da minha filha, ou estar no meu contexto, né?
ou se ela não estiver materialmente se ligando para mim, a certeza que nós criamos um vínculo amoroso espiritual que vamos estar conectadas onde quer que estivermos uma com a outra, né? E essa certeza é incrível, né? É incrível. Eu vivo em competição com o resto do mundo. Ah, pois é, né? Aquela voracidade desse mundo moderno que a gente tem sempre que ter a melhor opinião, a melhor experiência. O Leandro Carnal, aquele historiador e tal, ele uma vez falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A distância que a gente tem de acolher é muito grande, né? Alguém geralmente às vezes chega para você e diz assim, eu tô com uma dor de cabeça. Hoje meu dia foi tão difícil, eu tô com uma dor de cabeça. Em vez de você chegar e dizer assim, é mesmo, mas o que eu posso fazer para você melhorar? Né? Quer um remedinho? Quer falar? Você diz assim, dor de cabeça, e a minha, tu não sabe o que é dor de cabeça, entendeu? Eu já tive dor de cabeça de botar batata na testa e não passar, entendeu? Então, é a competição o tempo todo e a gente nem se dá conta como isso é sutil, né? E aí, em contraponto, o Self nos convida eu estou em harmonia e em colaboração com o mundo, né? Largar essa necessidade de concorrer, de ter razão, de se fazer impor, de ser reconhecido e dar uma relaxada em função de estar harmonizado, ter essa íntima certeza que está harmonizado com o mundo. E o é complicado, que é a expressão tão constante, né? Que a gente fala, complicado, nossa, né? Difícil, eu sou feliz, né? Eu sou feliz pela vida que eu tenho, pela possibilidade que eu tenho de expressar, pela possibilidade que eu tenho de expressar o meu afeto por aqueles a quem eu quero bem, né? E ter esse compromisso com a alegria e com a felicidade, né? Manifestar isso nas nossas orações, nos nossos pensamentos, porque aquela fase do autoflagelo para expressar amor a Deus, a gente já superou, pelo menos aqui no universo espírita, né? A gente já manifesta o nosso amor ao alto com reconhecimento e gratidão. Eu tenho pensado bastante nessa questão do gratidão, né? Porque de repente ficou muito popular o coraçãozinho. Gratidão, né? Gente, gratidão é uma palavra tão intensa, tão forte, não é? Que eu fico pensando, será que é bom banalizar ela assim? Eu fico lembrando do Ariano Suassuna, né? Se eu digo que o Chimbinha é maravilhoso, que adjetivo que eu vou usar para Mozart nas suas músicas, né? Eu tenho que saber usar as palavras. E a palavra gratidão significa demais, né? Mas Sandra, pensa bem, é legal, você está popularizando um sentimento que deve ser bem trabalhado, conhecido e é importante. Eu não sei, eu não consegui fechar a opinião, depois vocês me dizem aí, mas eu ainda fico assim, quando alguém dá licença e outra vez de falar, muito obrigada, falar em gratidão, eu acho um pouco exagerado, né? Bom, eu sou feliz, gente. Tem mais um slide? Eu acho que não. Ah, sim. Pois é. Aí, nos apropriando aí da obra maravilhosa de André Luiz, né? Lá em 1946, quando nos livros, no Mundo Maior, por exemplo, que eu acho que é no início dos anos 50,
ele falava do lobo frontal, né? E naquela época, esses conhecimentos eram assim, tá falando de quê? Né? A ciência só foi realmente conhecer o campo potencial do lóbulo frontal no final dos anos 90, né? E aí, olha que interessante, é só para a gente se sentir animado, para saber que a gente tem equipamento para trabalhar o nosso self ainda nessa encarnação com muita animação. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para investigação científica no mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Olha só, né? Dá pra gente se animar, dá? Então, pode passar outra. E aí, ó, nos lobos frontais, André, é o espírito que está falando com ele, né? Exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nós temos equipamento físico em favor dessa espiritualização. Está lá, entendeu? E o que precisa para isso, né? Precisa a gente se apropriar com a disposição de tudo que a gente conhece, né? Lê o Evangelho segundo o Espiritismo de frente para trás, de trás para frente, aquele capítulozinho bacana, ser um homem de bem, né, Júlia? E ter certeza que a gente tem força para isso, né? Que os nossos centros materiais estão conectados com o nosso espírito de uma maneira intensa em favor dessa transformação. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Qualquer coisa que eu fale aqui é exagero, porque o negócio está lá bem definidinho, não é? Então, é isso. Muita paz, gente. Muito obrigada por vocês me ouvirem.